Olá pessoal, eu sou Mário Vasconcelos e esse é o Universo Numérico. Hoje nós vamos falar dos diagramas de Venn, ou diagramas simplesmente. Eles caem com uma certa frequência em prova e vou mostrar para vocês como sair dessas questões de forma rápida, tranquila, sem problemas, certo? Desde que se tenha organização e, importante, prática, bastante exercício vocês têm que fazer. Bom proveito na aula de hoje, grande abraço, até a próxima. É isso pessoal. Nossa aula hoje é sobre diagramas lógicos, também chamados de diagramas de Venn, e vamos trabalhar basicamente em cima de dois tipos de problema. Esse é um tipo. Todos os estudantes de direito são inteligentes. Alguns estudantes de direito são palmeirenses, ou seja, problemas que envolvem todos, alguns, nenhum, certo? Esse é um tipo. O outro tipo ocorre dessa forma. Coloca-se um problema com alguns conjuntos e, através das informações fornecidas pelo enunciado, pede-se um ou outro dado. Nesse caso, em uma sala de aula com 36 alunos, todos têm um ou mais consoles de videogame, metade dos alunos tem o console Atari, 15 alunos possuem apenas o console Odyssey, e por aí vai. Um pouco mais à frente, vamos dissecar esse problema e, ao se deparar com um problema desse tipo num concurso, rapidamente vocês vão saber como resolver. O que é fundamental nos dois tipos de problema? Visualizar a situação corretamente, através de um diagrama bem desenhado. E, para que nós possamos desenhar bem um diagrama, convém recordar um pouco daquele conhecimento visto na aula 9A. Se vocês quiserem revisar, é uma boa. Um conhecimento sobre conjuntos. Então, quando nós nos deparamos com a frase nenhum A é B, nós temos uma situação desse tipo. Dois conjuntos, A e B, onde não há comunicação, não há uma intersecção entre eles. Embaixo ali à direita nós temos o símbolo matemático. A interseção B é igual a zero, porque não existe nenhum elemento em comum. Por outro lado, se nós temos algum A é B, esses conjuntos eles têm uma área comum. Os dois elementos em evidência são a interseção do conjunto A com o conjunto B, em número de dois elementos. Eles pertencem tanto a A como a B. Um exemplo, se nós temos um grupo de brasileiros e médicos, os brasileiros são Marta, Alan, José e João. Os médicos são João, José, John, Sam e Michael. E nós temos uma interseção entre os dois conjuntos, João e José. O que são João e José? São brasileiros e médicos ao mesmo tempo. Já o Michael, o John e o Sam são médicos, mas não são brasileiros. A Marta e o Alan são brasileiros, mas não são médicos. Eles não estão dentro do grupo de médicos. Outra opção para algum A é B. É o caso da coincidência de conjuntos. O conjunto A ele é coincidente com o conjunto B, ou seja, ele tem os mesmos elementos. O A interseção B, embaixo à direita, vocês podem observar, o resultado é 8. São os 8 elementos. Outra opção para algum A é B. Nós temos do lado esquerdo 4 elementos do conjunto B que pertencem ao conjunto A e, quando nós fazemos a interseção de A com B, o resultado é 4. São justamente esses 4 elementos que pertencem a B, mas também pertencem ao conjunto A. Então, nós podemos dizer que algum A é B. Do lado direito, da mesma forma, só que ali, diferentemente, a interseção nos traz o resultado de 5 elementos. Uma outra forma, algum A não é B. Nesse caso, os elementos em evidência pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Aqueles dois centrais pertencem a ambos, como já vimos anteriormente. Outra forma de algum A não é B. O conjunto B ele está contido no conjunto A e existem elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B. Então, algum A não é B. Outra forma de algum A não é B. Nesse caso, nenhum A é B, pois não há contato entre os conjuntos. Mas se nós falarmos que algum A não é B, não está incorreto. Então, o primeiro tipo de diagrama que nós vamos trabalhar é o que envolve estas expressões, todos, nenhum, algum. Vamos fazer o nosso exercício de exemplo. Todos os estudantes de direito são inteligentes. Alguns estudantes de direito são palmeirenses. Baseando-se apenas nessas duas afirmações, conclui-se que
Então, ele nos dá as opções. Vamos primeiro identificar com quais grupos nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando com o grupo dos estudantes de direito, o grupo dos palmeirenses e o grupo dos inteligentes. Certo? Então, analisando frase a frase, todos os estudantes de direito são inteligentes. O grupo dos estudantes de direito está contido no grupo dos inteligentes. Isso pode ser representado numa condicional também, vejam. Se é estudante de direito, então é inteligente. Só para vocês lembrarem que há essa possibilidade. A outra frase, alguns estudantes de direito são palmeirenses. Nós podemos representar dessa forma. Nós temos o grupo dos palmeirenses e esse grupo ele vai até... ele tem uma intersecção com o grupo dos estudantes de direito, que são palmeirenses. Poderia ser dessa forma também. Aquele círculo verde dentro do grupo estudantes de direito poderiam ser palmeirenses. Não estaria errado. Poderia ser também dessa forma, o grupo dos palmeirenses englobando os estudantes de direito, como nós vimos anteriormente. Para simplificar, vamos trabalhar apenas com uma das formas, que é a mais comum, certo? Analisando a opção A. Nenhuma pessoa inteligente é palmeirense? Ora, nós sabemos que alguns estudantes de direito são palmeirenses e todos os estudantes de direito são inteligentes. Então, a opção A está incorreta. Alguma pessoa inteligente é palmeirense. A opção B. Nenhum palmeirense é inteligente? Olha só, pelo mesmo motivo da opção A opção B também está incorreta, porque alguns palmeirenses, que no caso fazem parte do grupo estudantes de direito, são inteligentes, nós podemos afirmar com certeza. A opção C. Existem pessoas inteligentes que são palmeirenses? Sim, pelo mesmo motivo da opção A e B. Existem pessoas inteligentes que são palmeirenses. É o grupo dos palmeirenses que também são estudantes de direito. Todos os palmeirenses são inteligentes? Olha, nós observamos que, pelo problema, não necessariamente todos são inteligentes. Porque o que o problema nos fornece? Ele nos diz que alguns estudantes de direito são palmeirenses e todos os estudantes de direito são inteligentes. Então, há possibilidade de termos palmeirenses fora do grupo dos inteligentes. E a última opção, todos os estudantes de direito são palmeirenses? Não necessariamente. Ele coloca que alguns estudantes de direito são palmeirenses. Pode ser? Pode, mas não necessariamente. E nesse tipo de problema, nós buscamos a certeza. Então, é a opção C. Vamos ao segundo tipo de resolução por diagramas. Então, vejam bem. Em uma sala de aula com 36 alunos, todos têm um ou mais consoles de videogames. Metade dos alunos tem o console Atari e 15 alunos possuem apenas o console Odyssey. Entre os que possuem 2 consoles, 5 possuem Atari e Odyssey, 8 possuem Atari e Mega Drive, e um aluno possui Odyssey e Mega Drive. O número de alunos que possuem apenas o Mega Drive é o mesmo dos que possuem esses 3 consoles. O número de alunos que possuem apenas o console Atari é... Então, vamos à resolução. Importante na prova vocês lerem com atenção todo o problema, certo? Para ter aquela visão geral, e depois retorna e vai passo a passo, trabalhando as informações que o problema lhes fornece. Primeiramente, vamos identificar com quais grupos nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando com o grupo dos alunos que possuem Atari, Mega Drive e Odyssey. E vamos representar aqui esses 3 grupos. Essa representação aqui é um pouco mais útil, vocês já vão ver por quê. Fica bem mais claro as interseções entre os conjuntos. Então, vamos nomear com letras, por questões didáticas, cada uma dessas áreas. E vamos avaliar cada frase do problema. Ele nos fala que metade dos alunos tem console Atari. Metade dos 36 que são total dá 18. Outra coisa, ele fala que 15 alunos possuem apenas o console Odyssey. Então, a letra C ali, ela identifica aquela área dos alunos que possuem apenas Odyssey. Ele nos diz também que entre os que possuem 2 consoles ao mesmo tempo, 5 possuem Atari e Odyssey. 8 possuem Atari e Mega Drive e apenas 1 possui Mega Drive e Odyssey.
E ele fala também que o número de alunos que possuem apenas o Mega Drive é o mesmo dos que possuem esses 3 consoles. Existe um grupo central ali, o grupo G, de alunos, que possuem os 3 consoles. E ele quer saber o número de alunos que possuem apenas o console Atari. Ora, gente, veja bem. Se nós sabemos que o número dos que possuem Atari são 18, todos os que não possuem Atari têm que somar 18 também, para dar os 36. Quem são? São aqueles grupos ali, ó, o B, que nós representamos por X, porque é uma incógnita, nós não sabemos ainda. Ele representa os alunos que possuem apenas Mega Drive. O F, que é um aluno que tem Mega Drive e Odyssey, e o C, que é um aluno que possui apenas Odyssey. Então, o B, que seria o X, mais o F, que é uma unidade, mais o C, que é 15, tem que dar 18. X mais 1 mais 15 igual a 18. Facilmente nós identificamos que x é igual a 2. Certo? E se x é igual a 2, ou seja, 2 alunos possuem apenas Mega Drive, e como a quantidade de alunos que possuem apenas Mega Drive é igual à quantidade de alunos que possuem os 3, o grupo G, que é o central, também vale 2. E isso nos dá ferramentas para descobrir o valor de A. Quem é A? É aquele que possui apenas o console Atari. Então, os 18, que são aqueles que possuem Atari, eles são formados pelo grupo A, dos que possuem apenas Atari, pelo grupo E, pelo grupo G e pelo grupo D. Então, temos 18 igual a A mais 8 mais 2 mais 5. 18 é igual a A mais 15 e o A é igual a 3. Ou seja, o número de alunos que possuem apenas o console Atari é 3. Opção D, a resposta. Esses são os 2 tipos de problema que resolvemos com diagramas. Na próxima aula, vamos falar de verdades, mentiras e associações lógicas. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Fui.